Bom, amores, no assunto de português de hoje nós iremos estudar sobre substantivos, certo? Presente na página 58, 59 e 60 do livro de vocês, tá bom? Bom, leia o texto abaixo. O lugar das coisas sem nome, de Gabriele Gomes. No passado distante, numa terra ainda mais distante, havia um povoado onde nada nem ninguém tinha identidade. O local não tinha nome, assim como as pessoas que lá moravam. Os habitantes chamavam uns aos outros por ei, e as coisas eram nomeadas da maneira que bem entendessem. Panela, para eles, poderia ser pedra, banco ou carvão, garrafa, peixe, espinha ou facão. Quem viesse de fora ficaria perdido. Aliás, ninguém vinha de fora, porque não existia maneira de chegar a um lugar sem nome. Agora, o nome dos elementos abaixo. Vamos dar uma lida, tá? Primeiro, a menininha, chamada de Bárbara. Depois, morcego. E, por último, livro. As palavras usadas para nomear o que existe, dar nome o que existe ao nosso redor, são chamadas de substantivo, certo? Os substantivos podem ser próprios, comuns, simples, compostos, coletivos, primitivos, derivados, concretos ou abstratos, certo? Vamos passar de cada um para que a gente possa entender melhor o que é e exemplos de cada um, tá? Substantivo próprios, eles nomeiam, em particular, seres ou coisas da mesma espécie, ou seja, são nomes de pessoas, de cidade, de estado, tá? Nomes de rua, certo? Aí ele traz exemplos, Thaís, Jamaica, Hospital das Clínicas. Por quê? Porque instituições também recebem nomes próprios, tá? Por exemplo, Colégio Conectado é o nome de uma instituição, de uma escola, então recebe nome próprio, tá? Substantivo comum, eles nomeiam seres ou coisas de modo genérico, ou seja, objetos, tá? Exemplos, menina, país, hospital, tá? Lembrando que, qual é a diferença deste hospital para esse? Aqui eu estou falando de qualquer hospital, qualquer um. Aqui eu estou especificando um hospital. Eu estou dizendo que é o Hospital das Clínicas, tá? Eu estou dizendo o nome da instituição. Aqui não, eu estou falando de qualquer um, tá bom? Substantivos simples são aqueles formados por apenas uma palavra, tá? Papel, roupa, árvore, vassoura, tá? Substantivos compostos, eles são formados por duas ou mais palavras. Por exemplo, girassol, tá? Mas tia Jéssica, girassol é formado por quantas palavras? Duas, tá? Eu tenho aqui gira, que vem do verbo girar, ele gira sozinho, tá? E sol, nosso sol que ilumina os nossos dias, tá? Então, formou a palavra girassol. Beija-flor também, de beijo e flor, né? Forma beija-flor. Passatempo também, um substantivo composto, onde a gente tem passa, que é do verbo passar, ele passa a roupa, tá? E tem o tempo. Substantivos coletivos, eles nomeiam grupos de seres, tá? Por exemplo, quando eu falo de muitos livros, eu chamo de biblioteca, certo? Eu tenho uma biblioteca na minha casa, ou seja, eu tenho muitos livros na minha casa, tá? A questão do buquê, ganhou o buquê, certo? O buquê sempre vai ser de flores, tá? Cardume, peixes. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns coletivos, tá? Esses coletivos está presente no livro de vocês, certo? Aí tem lá aglomeração de pessoas, álbum de fotografias, biblioteca de livros, bando de animais de pessoas, cachos de uvas, de bananas, esquadrilhas de aviões. Então, tem vários coletivos, certo? Todos esses coletivos estão no livro de vocês, certo? E eu vou pedir para depois, assim que terminar o vídeo, vocês deem uma olhadinha. Não, deem uma lida em cada um, certo? A gente tem aqui gado de bois, de cavalos, de carneiros, tá? Júri, que é de jurados, multidão de pessoas, caravana de viajantes, trido é um período de 3 dias. Quando a gente faz o trido pascual, é o período de 3 dias da Páscoa, tá? Time, de esportistas, vara, que é de porcos, tá bom? Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras, tá? Por exemplo, jornal, ferro e terra. Como assim, tia Jéssica?
Jornal, ele dá origem deu origem a que palavra? Jornalista, certo? Jornaleiro, tá? Ferro, ferreiro, tá? Entre outros. Substantivos derivados são aqueles que são formados a partir de outras palavras, tá? Que eu tinha dito ali, ó, lá em cima. Tem alguns exemplos de palavras que já são do substantivo primitivo, tá? De jornal, jornaleiro, de ferro, ferroada, o ferreiro, como eu tinha colocado, tá? De terra, terráqueo, tá? Então, esses são os substantivos derivados e esses são os substantivos primitivos, tá? As palavras que são formadas, tá? Substantivos concretos nomeiam seres de existência real ou imaginários, imaginários que não existem, tá? Real pode ser parede, biscoito, coisas que existem, tá? São concretos. E aqueles que são da nossa cabeça, sereia, saci, tá? Substantivos abstratos designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres humanos, tá? Dos quais não se separam nem podem existir isoladamente. Por exemplo, saudade, carinho, beleza, são todos os sentimentos e qualidades, tá? E ações que vivem com a gente, tá? Que vivem dentro da gente, que a gente sente saudade, sente carinho, certo? Bom, amores, agora qualquer dúvida lá no grupo do WhatsApp.